Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos à nossa live. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá boa o meu áudio? Da outra vez que eu fiz a live, semana passada, o pessoal tava falando que o áudio ele tava com um eco. Eu não sei se hoje ele tá legal. Perfeito, tá? Uma boa noite para todos, tá? Obrigada pela presença. Que bom, que bom. Que bom que tá todo mundo ouvindo bem. Vou esperar a doutora Heloísa Pancotti entrar, né, na nossa live para eu poder, porque eu ainda não vi ela aqui, tá? Então vamos esperar ela entrar para a gente começar a nossa live, tá, pessoal? Mas antes disso, né, vocês já sabem sobre o tema, né? A gente vai estar falando de um tema ele é bem específico, mas é um tema que para nós advogados, ele é bem interessante, tá? É um nicho de mercado muito interessante e que nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre esse nicho de mercado. Por quê? Né? Nós advogados, independente de sermos previdenciaristas ou não previdenciaristas, principalmente nós, quem está aqui que advoga na seara mais previdenciarista, a gente já tem isso de praxe, né? Essa visão mais humanística, né? A gente quando atende uma pessoa, geralmente essa pessoa ela é hipossuficiente, então a gente já tem essa visão mais humanística, a gente já consegue olhar para o próximo de forma diferente. E quando a gente fala da população transgênera e da população travesti, a gente tem adentrado ainda mais em relação a essa visão mais humanística. E a gente vai estar abordando isso, tá? Porque quando a gente fala da população, né, trans, infelizmente ainda a gente tem aí um limbo muito grande, né? Porque existe o preconceito e ele é um preconceito que a gente tem na nossa sociedade enorme, inclusive na própria questão jurídica, né? Mas vamos esperar a doutora entrar. Eu não vou entrar na live, não vou começar já a falar sobre o assunto específico, porque senão ela vai entrar e nós não vamos ter, já vamos ter abordado muitas coisas, né? Já tá 4 minutinhos atrasada. Deixa eu chamar ela aqui, só um minutinho, tá, gente? Ela entrou. Já tô chamando a doutora já entrou. Falta só a doutora aceitar aí. Olha só. Olá, Sandra! Como vai? Que honra minha! Só tua e minha! E eu? Como fico nessa história? Que delícia encontrar os amigos, né? Nessa quarentena. Né? A gente tá tendo tanta oportunidade de conhecimento, né? Porque a gente está vendo essa solidariedade, né, entre colegas e cada um na sua área específica trazendo coisas boas e a gente poder estar abordando tantas coisas interessantes para a advocacia, né? Então, muito bem-vinda ao Notório Saber, né? É uma honra tê-la aqui. Uma amiga querida, doutora Heloísa Pancotti, professora, né, escritora. Meu Deus, se eu for falar todo o mini currículo dela, a gente vai 1 hora aqui falando na live e acaba o tempo. Mas é um prazer tê-la aqui, é uma amiga que o direito previdenciário me deu, uma amiga muito importante, né? E é uma satisfação enorme, enorme mesmo. A gente vai estar, já dei uma palhinha para o povo que está aqui, no que a gente vai conversar,
como é interessante, né, essa abordagem mais humana da advocacia, né, esse olhar mais humanizado para a população trans, para a população transexual ou travesti, né, doutora? Mas antes da gente entrar no tema específico, eu vou fazer essas considerações iniciais. Para quem já está, claro, eu vou depois falar novamente, porque uma hora passa muito rápido. Uma das coisas que nós vamos estar trazendo aqui, a gente vai estar falando muito sobre planejamento previdenciário para a população trans, que é muito importante, né? A gente tem que saber o que tem de documento, quando houve, né, a modificação, ou se houve cirurgia, ou se houve uma modificação em relação ao assentamento civil, isso tudo a gente vai estar falando. Então, quando é necessário, né, a mudança do CNIS, né, a mudança em relação à questão de gênero, né, da identidade de gênero, né, e para isso eu vou estar sorteando o meu curso. É um curso, bom, eu não posso falar de mim mesma, né, mas eu acho que ficou bem legal. É um curso... Pelo que eu acompanhei desse curso, pelo que eu ouvi dizer, ele está sensacional, esse curso. Então, é um belo de um presente para uma quarta-feira à noite, né? Então, deixa eu tomar, deixa o namorado, o marido, a esposa, a namorada, enfim. Então, a gente vai estar sorteando um curso, né, que foi ministrado por mim. Que é um curso que fala sobre planejamento providenciário e as regras de transição após a emenda constitucional número 103 de 2019, que vocês vão ver como vocês vão utilizá-lo em relação a toda a abordagem que a gente vai estar fazendo aqui. E vai caber a minha convidada de honra lançar uma questão. Olha lá que responsabilidade é essa, sortear um curso. Então, aí... Eu penso, doutora, lá quando faltar uns 10 minutinhos para terminar, a gente lança a pergunta e aí as pessoas, quem responder correto, por favor, gente, eu vou pedir um grande favor. Quem responder, né, ok, a gente vai ver ali quem respondeu corretamente, e mandem para o Instagram do Notório Saber, né, o seu nome direitinho, não só, claro, eu vou estar mandando também ali a questão do Instagram, a identificação do Instagram, mas mande o seu nome, tudo certinho, para a gente poder identificá-los, tá? E eu também gostaria... E avisa as amigas aí que vai rolar sorteio, né? Vamos avisar os amigos que vai rolar um sorteio muito legal, então vamos chamar o pessoal para vir para a live. Exatamente. Ó, eu quero também aproveitar aqui e falar das obras da minha amiga querida que está aqui, que eu já li, reli, e grande parte do meu conhecimento foi através das obras dela. Um deles é esse, que já tem um novo que eu já encomendei, tá? E tem este outro aqui, ó, que é o direito da população. Ah, tá aí, ó. Isso aí. Eu tá na mão. Isso. E esse aqui, ó, eu ganhei de presente dela, com dedicatória e tudo, ó. Querem ver? Que coisa linda. Olha só, com dedicatória e tudo. Tá aqui, ó. Que ela me mandou. Esse aqui é os direitos, né, da população LGBT. Tá? É uma coletânea maravilhosa que tem capa da Laerte Coutinho. Ela saiu pela editora Todas as Musas e ela tem um instrumento poderoso. Esse livro tem um instrumento poderoso dentro dele, que é a sustentação oral, as razões, né, do Paulo Iotti Vecchiati, que ele defendeu perante o STF para o julgamento paradigmático da criminalização da homotransfobia, pessoal. E esse julgamento, essas razões que o Paulo expõe nesse livro aqui, eles são essenciais para te ajudar a manejar, por exemplo, uma situação que possa ensejar dano moral na justiça do trabalho. Olha só. Olha que maravilha. Exatamente. Aí o pessoal estava falando assim, né, Sandra, semana passada. Poxa, lá nos Estados Unidos a Suprema Corte julgou que não se pode demitir um funcionário em razão do gênero, do sexo, né? Que isso é equiparado à demissão em razão de racismo. Poxa,
mas nós já temos isso aqui no Brasil tem um tempinho, né? Não importa já, se... né, doutora? Um ano, né? Já há um ano, quase um ano e um mês, né? E esse livro tem as razões, né? As premissas em que se baseou o Dr. Paoliotti para defender e sustentar oralmente a criminalização da homotransfobia, equiparando ao racismo. Os mesmíssimos fundamentos, a gente está na vanguarda e o pessoal estava falando do norte-americano. Mas assim, que coisa louca, né, doutora? Olha só, como a gente está adiantado, né? Eu digo, como o nosso judiciário em relação... Ó, esse é o David do IAPE, onde a doutora sabe que eu sou membro lá também, né? Então, seja bem-vindo, ele é da diretoria. Boa Obrigada noite, pela presença. David. Simone também presente de Rio Preto, a Fátima de Marília, legal, tem muita gente bacana nessa live. Que legal. Então, mas eu chamo a atenção dos colegas, né, e peço para você me dar a liberdade para ler um trechinho. Fica à vontade. Eu vou citar o professor Miguel Reale Júnior, que prefaciou um livro maravilhoso que chama Como os Advogados Salvaram o Mundo. E esse trechinho do prefácio do professor Miguel Reale, ele diz o seguinte: o advogado é aquele que fala pelo outro. Mais do que isso, é aquele que se identifica com o outro que nele confia. É quem vive o sofrimento e a angústia do outro e vivencia por um processo simpatético a experiência do outro. E aí nós temos, e é tudo isso, né? E é tudo isso mesmo. E nós, previdenciaristas, né? Nós temos ainda uma missão maior, que é sermos um instrumento da disseminação e da promoção da justiça social num país com tantas desigualdades como o nosso, né? Verdade, então, em última instância, quem faz justiça social nesse país são nós, os advogados previdenciaristas, que a gente desbrava cada cantinho do país buscando uma pessoa necessitada e ligando essa pessoa até o seu direito. Muitas vezes eles não se encontram, né, nesse processo. Mas eu chamo a atenção pelo seguinte: o que diz essa citação do Miguel Reale? Essa citação do Miguel Reale, ela chama e ela conclama a advocacia para uma experiência humanizada de atendimento. E o que seria uma experiência humanizada de atendimento? É você carregar o problema do seu cliente nas costas, não dormir de noite? Não. Mas é proporcionar a melhor experiência possível para o seu cliente em qualquer situação. O seu cliente, o cliente previdenciário, ele chega machucado no escritório. Ele chega vítima de uma injustiça. Ele chega com um direito esbulhado. Então, ele precisa do melhor atendimento possível. E no caso da população trans, a advocacia não está preparada, porque as contingências sociais são outras, o manejo é outro. Nós precisamos, quando falamos de pessoas transgêneras, nós precisamos falar de planejamento previdenciário. Né? Nós temos já várias decisões, nós já temos jurisprudências, nós temos um campo inexplorado para a advocacia, que está no RGPS, no RPPS, no regime das Forças Armadas. Tem muito campo de trabalho para a advocacia previdenciária, muitas questões polêmicas e muitas teses aí para serem defendidas. E teses para serem formuladas também, né, doutora? Porque com certeza. Como direito, quando a gente fala, por exemplo, a doutora aqui, ela desmembrou aqui, né? Ela falou tanto do regime geral de previdência, como o regime próprio de previdência. Quando a gente fala do planejamento previdenciário, a gente sabe que eles são um pouquinho diferentes em relação a cada regime, né, previdenciário que a gente vai estar estudando e abordando, a regra de cálculos, enfim. Principalmente quando a gente fala estadual, municipal, né? A gente tem um Brasil aí que não sei quantas Itálias cabem dentro, né? E outro detalhe muito importante é em relação às Forças Armadas, né? Que nós tivemos essa decisão maravilhosa agora do ministro, né, Herman Benjamin, que teve, né, essa sensibilidade, né,
Na realidade... Sempre ele, né? Ele tem várias decisões, assim, que demonstram a humanidade. Eles são mais humanos, né? Sérgio Coquina, né? Então, a gente tem ali quando a gente vê, parece que sente o cheirinho de quem está julgando, né? A gente consegue captar... eu já me emocionei muito lendo os votos desses ministros, eles demonstram a humanidade toda, né, nas suas razões de direito, né, nos seus votos. Então, mas veja, e tem outra coisa, o direito da população LGBTI, de uma maneira geral, ele é um direito construído na jurisprudência. Por quê? Porque o nosso legislativo, ele não formula nenhuma legislação direcionada a esse público. Exatamente. E quando você fala de pessoas transgêneras, agora com a evolução científica, a questão das pessoas transgêneras aumentou muito. Vejam só, só assim, a título de curiosidade, eu posso estar falando com você e eu nunca soube que eu sou uma pessoa transgênera, eu posso descobrir. Porque são vários os marcadores biológicos de gênero para uma pessoa, né? Nós temos os formatos dos genitais, nós temos as gônadas, nós temos os marcadores hormonais, nós temos os marcadores cromossômicos, nós temos também a autopercepção, que é o sensorial, e nós temos os marcadores cariótipos. Os marcadores cariótipos são marcadores que a gente não conhecia antes, né? E internacionalmente, desde a década de 80 para cá, nós começamos a identificar nesses marcadores que entre aquele XX que a gente aprendeu na aula de biologia, e aquele XY, cabe o universo de padrões, olha só, padrões. E quando acontece nesses marcadores de a percepção que a pessoa tem sobre si não combinar com, por exemplo, o formato do genital, nós temos uma situação de transgeneridade. E essas pessoas, elas podem se perceber tarde na vida, como é o caso da Maria Luísa, né, da decisão que nós estamos falando. Ela já era uma oficial das Forças Armadas quando se percebeu mulher, né? Ela era bem jovem, né? Ela era jovem, mas ela já fazia parte dos quadros das Forças Armadas, né? E ela veja só, ela passou a reserva, né? Com proventos muito ínfimos, né? Por motivo de incapacidade permanente. E o pior disso, doutora, e o pior disso, sabe o que eu acho pior? Nós tivemos uma decisão administrativa que reconheceu a incapacidade dele e eles fundamentaram. Salvo engano, lei 6.048, 6.000, eu não lembro, é uma lei de 80, uma lei específica das Forças Armadas. E olha o que mais louco isso. Quando foi feito, ela foi passada por uma junta médica. Uma junta médica no próprio órgão que reconheceu a incapacidade dela para ela atuar na função de militar, levando em consideração que a atuação dela poderia ser feita tanto como militar masculino como militar feminino. Tem toda uma questão ali que as mulheres só puderam compor as Forças Armadas muito mais recentemente, né? Sim. Mas a decisão administrativa, no caso da Maria Luísa, falava em invalidez porque naquela época a transgeneridade era considerada uma doença, né? E depois ela passou para uma condição, agora no CID-11, uma condição inerente à saúde sexual. Ela não é nem... no começo ela era considerada uma doença, depois ela passou para... mental, né? Exatamente, depois ela passou, e daí eles presumiam que não podia lidar com armas, não podia fazer nada relacionado à profissão militar, né? E depois, agora, ela é considerada, de acordo com o CID-11, o Brasil tem até o ano que vem, salvo engano, para aderir ao CID-11, porque ele já foi aprovado pela OMS, e a gente ainda está rezando a cartilha do CID-10, tem uma data limite para adaptação, e nós ainda não nos adaptamos,
mas no CID-11, a condição da transgeneridade é uma condição inerente à saúde. E isso, Sandra, se deve muito ao fato de que havia um grande medo de que essas pessoas pudessem perder a cobertura de saúde pública para a realização desses tratamentos que eles teriam direito para a conformação do gênero, como se percebe e como ele se apresenta. Então, a doutora entende que essa questão da CID-11, ela foi um avanço em relação à população trans? Ela veio para... Porque ela reconhece mundialmente já é pacífico, mas ela vem trazer para o Brasil o reconhecimento de uma situação que já é considerada como normal no mundo inteiro. Não é considerada uma doença, mas é considerada uma condição inerente à saúde sexual das pessoas, como qualquer outra, né? Uhum. E veja, o campo para atuação da advocacia, ela está na saúde. Por quê? Pela judicialização dos pedidos de tratamento, né? Que vão desde as harmonizações, as hormonioterapias, até as cirurgias. A própria cirurgia, exatamente. Depois... Abre um debate abre um debate maior para que a gente possa estar argumentando em relação às políticas, né, de saúde, as políticas públicas de saúde para a população trans. Porque, mas quem atua na Seguridade Social, né, vai atuar no campo da assistência social, com o BPC. Olha lá, tem BPC para essa população, hein, gente? Exatamente. A aposentadoria por tempo, os benefícios programáveis, os benefícios por incapacidade, e temos também a judicialização dos pedidos de tratamento de saúde, né? De atendimento à saúde. Engana-se as pessoas. Algumas pessoas têm um pressentimento, um sentimento equivocado de que as pessoas poderiam, em razão da transgeneridade, fraudar o sistema de seguridade social, por conta de uma notícia veiculada lá com relação a um caso muito típico que aconteceu na Argentina, né? Mas aí eu fui me debruçar sobre o caso argentino da servidora pública que requereu seu pedido de aposentadoria e, em seguida, teria sido vista em companhia de uma mulher, para dizer o seguinte, pessoal: o transgênero nada tem a ver com a orientação sexual. São coisas diferentes. São coisas diferentes. As pessoas têm dificuldade de entender isso. A identidade de gênero, né? É uma coisa muito diferente da orientação sexual. Então, vamos lá. Eles podem ter dificuldades no reconhecimento das uniões civis. Eles podem ter dificuldades com relação às licenças parentais. Eles podem ter dificuldades com relação à pensão por morte. Olha que campo maravilhoso, muito interessante, né? Muito. E com relação aos RPPS, eu vou chamar vocês para estudar dois casos em particular. Primeiro, um caso de uma mulher trans que foi a funcionária do MP de São Paulo. Vocês souberam desse caso de aposentadoria? Sim, foi reconhecido administrativamente, então nós já temos precedentes sobre isso. Exato. Porque, veja, quais são as contingências sociais das pessoas transgêneros? Nós temos particulares, né? Aquelas relacionadas aos serviços de saúde para atendimento da sua condição de transgênera, né? As hormonioterapias, as cirurgias de harmonização. Nós temos também uma condição que muitos ainda estão à margem da sociedade, eles sofrem processos de exclusão e 90% da população trans hoje vive em situação de rua, em situação de prostituição. E aí, eu te pergunto, Sandra, minha amiga, nós temos benefícios assistenciais destinados à população vulnerável em situação de rua ou não temos? Temos o BPC, pessoal. Temos o BPC. E tem mais, tem uma portaria, né? 2000 e
2017-2018, portaria número 1 conjunta da Secretaria de Direitos Humanos com a Secretaria de Políticas LGBT. Essa portaria autoriza a aplicação de todas as normas de assistência social em favor da população LGBTQIA+. E aí um desses Tzinhos aí é a população transgênera. Então, pessoal... Doutora, só um pouquinho. Tá todo mundo, a gente está no canal do Notório Saber, tá correto, né? Porque tem pessoa, a doutora Gisele está me mandando uma mensagem no WhatsApp dizendo que não está conseguindo entrar, não está conseguindo encontrar a nossa live. Mas eu não sei, eu achei estranho, porque a gente está no canal correto, né? Tá todo mundo vendo, tá todo mundo... notório.saber. A gente está no canal correto. Não entendi, ela disse que não está encontrando a live. Mas eu acho que eu acredito que sejam muitas lives, né? Talvez ao mesmo tempo. Mas enfim, temos aí essa portaria. Doutora, desculpa. Temos aí essa portaria, né? Que nos autoriza, que nos fornece o subsídio legal para conseguir pleitear administrativamente, tanto administrativamente como judicialmente, esses pedidos de BPC. Tá? Que o BPC é uma maravilha para o povo brasileiro porque ele nos propicia... conseguiu entrar, doutora Gisele. Conseguiu? Olá, doutora Gisele, que prazer imenso conhecê-la. E aí, o BPC, em todos os segmentos em que ele foi aplicado, né, da população idosa, da população com deficiência, ele foi responsável pelo prolongamento da vida dessas pessoas, né? Exatamente. E a maior contingência social da população trans é que eles têm uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Então, por que eles têm essa expectativa de vida tão baixa, né? Pelos processos de exclusão que acontecem ao longo da vida, desde a expulsão escolar, falta de capacitação, processos de... A própria família, né, doutora? A própria família que não acolhe, né? Exato. Então, para nós, profissionais do direito previdenciário, esse campo e esse arcabouço jurídico vai nos propiciar a aplicação do BPC em favor da população trans em situação de vulnerabilidade de longa duração. E depois, nós temos no campo do RPPS, no estado de São Paulo, inclusive com precedentes, né, com casos anteriores, como o da servidora do Ministério Público de São Paulo. Essa servidora foi aposentada. Eu acho que foi os primeiros casos, né, doutora? Que eu lembro de eu acho que no RPPS do estado de São Paulo, sim. Ela teve o benefício concedido com regras, ela chama, acho que, Luciana, deixa eu pegar aqui o nome dela. O nome dela é Luciana, não é? E ela conseguiu, Mari Fernanda Mariana. Exatamente. A Mari conseguiu seu benefício de aposentadoria em regras idênticas às regras exigidas das mulheres cisgêneros. E por que a Mari conseguiu? Porque a Mari é uma garota muito esperta e a Mari tinha conseguido transportar aquela alteração de documentos de natureza civil para os dados de natureza social. Ela transportou aquelas informações, retificando que, os apontamentos no regime próprio dela. Ela foi lá e ela validou o cadastro dela e constava para o serviço público no estado de São Paulo que havia, de fato, uma servidora nos seus quadros. E daí, em oposição ao caso dela, nós temos o caso do Gil, que é também um servidor do estado de São Paulo. O Gil Alves, quando passou no concurso, era uma mulher. Exatamente. Nesse processo, durante os anos em que ele serviu ao Estado, o Gil se descobriu um homem. E aí ele alterou a documentação dele para escolher o seu novo nome, o seu gênero, e ficou muito satisfeito sendo homem, respeitado na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós temos várias pessoas trans na Polícia Militar, né? E aí o Gil seguiu com a sua vida até que ele, homem,
decidiu fazer o pedido formular o seu pedido de aposentadoria junto ao SPPrev. O caso do Gil teve um resultado diferente. E por que o resultado do Gil foi diferente? Porque para o SPPrev, o que constava dos apontamentos funcionais era o registro de uma servidora mulher. Exatamente. Então, parte dos documentos do Gil, eles refletiam a sua nova condição, mas aquilo que interessava para o SPPrev, os apontamentos funcionais constavam uma servidora. Essa desconformidade documental gerou o indeferimento do pedido do Gil. Foi por isso que aquela regra que serviu para Mari Fernanda não serviu para o Gil, né? Exatamente. E existe também, doutora, cortando a colega bem rapidinho. Agora, quando a gente traz esses dois casos à tona, que eu tinha já conhecimento, o Gil ele era carcerário, né? Ele era agente penitenciário. Agente penitenciário. Então, quando a gente traz esses dois casos à tona, para os colegas que estão aqui, advogados, olha a importância do planejamento previdenciário, gente. Se esse servidor público tivesse ido consultar um advogado que tinha conhecimento acerca da população trans, de qual é o procedimento, quando tem que fazer informação em relação à mudança do assentamento civil, quando que isso tem que ser levado para a Previdência, seja ela a Previdência, né, do servidor público ou para o próprio INSS, mas Previdência Pública. Olha a importância do planejamento previdenciário. Até para ele saber, com as regras novas, hoje, qual seria a melhor regra que ele poderia se encaixar. Como é interessante. Salvo engano, o Gil, ele tinha... É bem importante isso, né, doutora? Porque quando a gente fala do trans homem ou da trans mulher, a gente tem que adequá-lo conforme, né, a identidade de gênero que ele escolheu, conforme a pessoa se encontra, né? E nós temos toda uma discussão jurídica hoje em dia que diz respeito a regras de transição, né, que defendem a possibilidade de você promover índices multiplicadores ou divisores a depender da vida pregressa, né, a vida pré-transição. E aí, veja, nós temos essas duas teses antagônicas. Alguns juristas do direito previdenciário defendem a aplicação desses divisores e outros não. Mas o que tem, pelo menos assim, as regras no campo administrativo, né, nos pleitos dos benefícios, tem vigorado, tem prevalecido a tese de que você deve aplicar àquele servidor a regra, a mesma regra do seu igual cisgênero, né, do seu par. Sem discriminação e sem a imposição de quesitos adicionais. Né? Exato. Agora, veja, no campo das Forças Armadas, nós temos um caso particular também sendo discutido no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, gente, para as Forças Armadas ali na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem muito caso. E ali, as filhas dos militares, conforme elas se redesignam homens, né, aquelas que se descobrem homens trans, elas têm tido seus benefícios cessados no momento que promovem alteração no registro civil. E aí, tem duas teses aí. O IBDFAN está acompanhando esse caso. Eu não sei dizer se algum outro instituto está acompanhando o caso paradigmático. Mas não sei dizer também. Assim, a decisão judicial, ela foi pela cessação da pensão. Mas tem tese contrária dizendo o seguinte: o fato gerador ocorreu no falecimento do segurado instituidor. E assim sendo, a qualquer situação que venha posteriormente a alterar aquela condição, ela não pode ser aplicada. Então, aí a gente já está falando do tempo da lei, né? O tempo rege o ato.
né? O direito adquirido, o momento que eu tenho o direito adquirido e eu preencho todos os requisitos, aquele direito ele não tem mais que ser debatido. Não é verdade? Justamente. Então, o que eles estão... Nós temos esse campo. É uma tese com bastante fundamento. Exato. Então, nós temos isso também. Aí você vai falar assim, mas então quer dizer que nós temos poucas pessoas trans... Gente, olha só. Nós temos uma brasileira na NASA, que ela está construindo, é uma mulher trans, ela está construindo um satélite que vai orbitar em torno da Terra. Ela tá lá, Vivian Miranda, tocando um projeto multimilionário, né? A CEO mais bem paga do mundo é uma mulher trans. Nós temos aí a Márcia Rocha, que não só pelo fato dela ser uma empreendedora maravilhosa, mas ela também capitaneia um projeto de empregabilidade para pessoas trans, que já colocou milhares e milhares de pessoas em postos de trabalho. Lindo, é o transemprego, né? Sim, que ela começou... Se você acredita, eu tive a honra de dividir uma mesa, né, depois de uma palestra com ela, e ela me contou como tudo aquilo foi criado, uma mulher maravilhosa. Ela, a Laerte, a Maitê Schneider, a Maitê tá na HBO agora, né? Então, gente, as pessoas estão em todos os lugares, elas podem ser os seus clientes, eles podem passar pelo seu escritório amanhã, e é muito importante que você tenha conhecimento necessário para você atender essa pessoa da melhor forma possível, né? Você conhecer a melhor tese que se aplica ao caso, né, dessa pessoa e oferecer o atendimento humanizado. Exatamente. Saiu uma pesquisa, não sei se a gente já falou sobre isso, saiu uma pesquisa semana passada de que o mundo pós-pandemia, o meio ambiente do trabalho, a recuperação das empresas, ela vai passar obrigatoriamente pela empregabilidade das pessoas diversas. O que eu digo de diverso? Aquilo que escapa da regra, né? Então, a recuperação do mundo depende da população LGBT, da população negra, da população diversa. Por que não sei se você... É uma população, né, doutora? Se a gente for analisar, a senhora sabe, a colega sabe que eu já estou... Nós, né? Na realidade, tu estás há mais tempo que eu, né? Mas a gente já está, né, nesse movimento em defesa da população trans, da população LGBTQI+, enfim, há bastante tempo. E a gente sabe a luta que né, e a luta que está sendo em relação à própria... Porque a gente, infelizmente, a gente tem um congresso que ele não tem essa visão mais humana em função de vários lobbies, enfim, que nós temos lá dentro. E, inclusive, voltando um pouquinho em relação à criminalização da homofobia, que foi equiparada ao racismo, nesse mesmo voto, né, nós tivemos também a abordagem da não apreciação do Congresso Nacional em relação à população trans, à população LGBT. Porque verdade, todas as conquistas, os princípios fundamentais, e como a doutora ia falar, todas as conquistas que nós temos até hoje são conquistas jurisprudenciais, né? Tanto do STJ como do STF, são portarias, são resoluções do CNJ, né? A gente não nós estamos aqui, nós estamos prestes a reconhecer uma união paralela também dentro de uma ação que pleiteia um benefício de pensão por morte, em que um servidor mantinha uma união civil com uma mulher e uma união homoafetiva, né, com um homem. E era muito claro para todos os envolvidos, era de conhecimento, de final de semana, um almoçava na casa do outro, as pessoas se conheciam, né? Apesar de residirem em locais separados. Então, também, e nós já temos maioria firmada no STF,
Se esse caso for retomado com essa configuração ministerial, teremos vitória também no reconhecimento da união paralela, assim como foi da união homoafetiva dentro de uma ação que pleiteava pensão por morte. Então, o direito previdenciário, pessoal, o advogado previdenciarista, ele tem que entender de constitucional, ele tem que entender de tributário, ele tem que entender da legislação relacionada à saúde. Não é para aventureiros. Não, muito complexo, e agora ele tem que saber de planejamento previdenciário também. Eu peguei um caso hoje, assim, ó, de benefício negado, por falta de planejamento previdenciário. Eu fui ver ali um período imenso intercalado ali de benefício por incapacidade que não foi considerado. Isso tudo, né? Quando você procura um profissional que entende de planejamento previdenciário, ele vai te solucionar isso rapidinho. Você vai ter sucesso na demanda, você vai oferecer o melhor para o seu cliente, uma produtividade maior, né? Você vai ter um rendimento melhor no seu escritório. E é por isso que eu aceito todos os convites assim para a live, porque eu acredito na educação continuada, né? Eu sou uma apaixonada pela educação continuada, eu aprendo todos os dias. E aí, quando você me falou que hoje ia ter o sorteio do curso de planejamento previdenciário, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ainda mais que a doutora sabe da minha caminhada, né? Sabe que eu... Inclusive, eu já tinha comentado contigo ano passado que isso ia acontecer, né? Que com certeza. O meu Fórum Saber ia me dar essa oportunidade de estar ministrando cursos. E eu fiquei muito feliz, porque hoje a abordagem que a gente está trazendo aqui, ela tem um encontro direto com o planejamento previdenciário. Porque quando a gente pega, seja o cliente que for, mas vamos pegar um cliente trans, a gente já vê lá um tipo de inconsistência. No momento que tu pegar o CNIS, você já vai conseguir ver até o nome que está sendo usado. Se houve a informação para o INSS, né, em relação àquele segurado da Previdência Social. Olha como é interessante. Gente, na realidade, quando a gente porque o que acontece? Cliente, o ideal é... Ó, eu estou dando uma dica, assim eu estou fazendo. O ideal é fazer um planejamento previdenciário para poder levar uma abordagem, e até para vocês poderem estar sendo pontuais em relação a inconsistências, em relação, às vezes a pessoa tem 2 NITs, né? Eu já peguei vários casos da pessoa ter 2 NITs. NIT, faixa crítica. Exatamente. Então, como é importante. Então, como a doutora falou, a gente está sempre aprendendo, né? O direito previdenciário é uma loucura. Porque agora quando se cruza os dados, a pessoa promove a alteração, e quando os sistemas integrados se cruzam, eles vão apontar inconsistência de alto a baixo. E aí o que o INSS vai promover, né? Porque vejam só, pessoal, nós estamos falando de que nós vivemos um momento em que os benefícios estão extremamente represados, né? Nós temos uma fila, assim, um gargalo de benefícios, e a gente está tendo a aplicação cada vez maior das inteligências artificiais para análise dos benefícios, né, dos nossos pleitos. Então, uma peneira inicial, o seu pleito já é indeferido por conta de inconsistência documental, né? Então, ele nem vai chegar, né? Nem se nada. É indeferido, cara. Porque você vai ter uma inconsistência muito severa em vários níveis, né? Você vai ter uma diferença de nome, você vai ter uma diferença de gênero, e você pode ter diferenças nos apontamentos de início e fim de contribuição, né? Você tem que promover a sua retificação cadastral. O pessoal pensa muito assim, eu vou arrumar meu passaporte, eu vou tirar o passaporte, eu vou tirar... Não que isso não seja importante, né? Veja lá o trabalho da professora Maria Tereza Vieira, lá nos anos 80, quando ela conseguiu o passaporte para Roberta Close, né? É verdade. Mas
ainda assim, você não pode se esquecer da sua carteira de trabalho, da retificação dos seus dados sociais, da retificação do seu CNIS, né? Para que lá na frente ele possa refletir aquilo que você como você se percebe, e para que nenhuma injustiça seja cometida contra você, né? Contra o seu cliente. Exatamente. Então, veja só, começa do momento em que essa pessoa passa pela porta. Como é que você se refere ao seu cliente? O cliente entrou, se você pergunta, bom dia, boa tarde, como o senhor gostaria de ser tratado? Como gostaria de ser tratado? É muito importante essa pergunta. É muito importante, porque você precisa saber como a pessoa se sente bem. Precisa ter sensibilidade. Precisa ter sensibilidade, né? Porque é um tipo de, é uma advocacia, um nicho, eu não vou dizer nicho, mas é um mercado que está surgindo. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Né? Mas nem é por isso, é porque os estudos têm apontado que a mão de obra LGBT produz mais do que a hétero. Produz mais, com mais eficiência, né? E hoje nós vivemos no mundo da eficiência, no mundo dos números. Olha, uma empresa com responsabilidade social, ela tem selos que garantem que ela vai poder, por exemplo, participar de grandes licitações, de processos seletivos internacionais. Então, quem acompanha a página do Transempregos vai ver que diariamente, em plena pandemia, as empresas estão contratando. Por quê? Porque já tem estudos lá, todo dia você vê no LinkedIn estudos dizendo o seguinte, que as pessoas vão comprar na loja com a qual elas se identificam. Né? Ela vai procurar o advogado se ela puder se identificar com aquele profissional. Ela vai procurar o comerciante ou a loja que emprega uma pessoa com a qual ela se identifica. Então, hoje em dia, o primeiro projeto de turismo no Brasil, veja só, para a recuperação do turismo no Brasil, envolve a população LGBT. Né? Porque é uma população que tem dinheiro. Porque eles buscam essa diferença também no mercado de trabalho, né? Com certeza. Eu tenho alguns clientes, doutora, que são homossexuais, né? São gays. Na realidade, eu ainda não não tive um cliente transgênero, tá? Então, eu vejo assim um cliente que eu tenho, por exemplo, ele é pós-doutorado em química. São pessoas extremas, porque eles buscam eles querem ser o melhor. Eu vejo até uma questão, doutora, aí, uma análise também bem psicológica, né? Porque a vida inteira houve, né? Claro, uma discriminação, né? São poucos, a gente pode, eu digo assim, em relação à grande parte da população no Brasil, a gente tem mais pessoas que não conseguiram concluir o segundo grau do que pessoas que conseguiram entrar numa faculdade e irem além. Hoje, pelo menos... Mas uma vez superados, né? Uma vez superados aqueles sistemas de exclusão, eles costumam se aperfeiçoar a vida toda, né? Se destacam. E são pessoas muito criativas. Tem um livro da década de 80, um livro de bioética da professora Maria Helena Diniz. Nesse livro de bioética da professora Maria Helena Diniz constava um estudo que ela cita, de que é uma população mais inteligente, o nível de QI é maior, mas eu acredito, minha experiência, é porque eles são muito mais criativos, né? Eles são muito afeitos a artes, né? Você pode ver o quanto... cultura, né? Eu vi isso quando eu tive a oportunidade de visitar o campo de concentração de Dachau, lá no arredor ali de Munique, e onde foi promovido um genocídio da população LGBT, né? E ali, quando você tinha foto do antes e depois, antes eram todos assim muito ricos, com joias, com roupas vistosas, eram pessoas ligadas, assim, que comercializavam quadros, eram cantores, eram pintores, né? E depois a foto do depois de passar por aquele portão, né? Que dizia que o trabalho libertava, né?
E então você verifica que eles são muito ligados à arte, são pessoas muito criativas, né? E agora as empresas estão apostando na contratação dessas pessoas, inclusive para, veja só, a recuperação econômica pós-pandemia. Pode abrir o LinkedIn que você vai ver. E é uma tendência que já vem aparecendo nas pesquisas de mercado de trabalho já há uns 2 ou 3 anos. Então, o campo é muito promissor, porque a partir do momento que essa pessoa entra para o sistema de seguridade social, ela vai precisar dos benefícios por incapacidade, ela vai postular todo o leque, né, de benefícios que nós temos. Licença paternidade. Licença parental. E veja, nós temos hoje no Brasil homens trans gerando filhos. Vejam só, imagine você postulando uma licença maternidade em favor de um homem trans que está parindo um filho. Essa situação vai acontecer no Brasil porque esse homem trans trabalha, ele está filiado ao RGPS, ao RBPS, né? Então, o advogado tem que saber, meu Deus, o que eu faço agora? Imagine o servidor que vai analisar esse pedido que vai aparecer diante dele, né? Um salário maternidade, é verdade. Nós tivemos uma novela um tempão atrás, não sei se a doutora lembra, que tinha um homem trans na novela. Eu não assisto novela há muitos anos. Não, eu estou muito desatualizada de novela. É bem antiga. E para as pessoas entenderem o que é, porque quem está fora, quem está olhando de fora, é difícil conseguir. Mas como um homem trans parindo, né? É difícil a pessoa conseguir ter essa noção. Mas eu falo dessa novela porque tinha a Ivana e ela era um homem trans, né? Inclusive o professor Hélio Gustavo Alves, ele escreveu um artigo e homenageou naquela ocasião aquela possibilidade da gente poder estar abordando, já vi que tem gente ali. O Walter Lanza, aqui da região de Marília, marido da Amali, 2 advogados queridos aqui. Sejam bem-vindos. Pessoal ligado ao Projuris, né? Pessoal muito bacana. Então, doutora, o doutor Hélio Gustavo levou e até falou que era algo extremamente novo naquele momento. Por quê? Porque quem está de fora não consegue visualizar. Porque as pessoas não conseguem entender o que é uma identidade de gênero, o que é uma orientação sexual. As pessoas não sabem o que é um cisgênero, a pessoa não sabe. Os homossexuais, eles entendem, né? Então, existe, eu digo nós, advogados, que vamos cuidar desse tipo judicializar e cuidar desse tipo de cliente. E é importante, é muito importante a gente tá analisando e abordando. E olha só, olha lá os campos de trabalho, 17,9 milhões de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Olha que loucura. Brasil. Que loucura. Sem mão de obra qualificada para atendê-los, né? São nichos de mercado, é um novo ramo. O direito previdenciário, ele é um campo muito frutífero, né? É um campo muito frutífero, mas é um campo em que as pessoas ainda resistem à qualificação, né? Você vê muito caso. Às vezes, eu não sei se aparece aí para você, mas para mim aparece muito aqui no escritório, pessoas que procuraram profissionais que não tinham, assim, não tinham condição de atendê-los apropriadamente. Então, são soluções, né, que são tomadas, assim, de inopino, quando haveria outra... Quantos BPCs não poderiam ser aposentadoria, né? Claro, quando chega no nosso escritório um caso desse, dá tanta dó, né? E quantos benefícios não são perdidos por desconhecimento até... Porque a pessoa ela sofre, né? Durante todo aquele período, até chegar na mão de alguém que tem uma especialização, que tem uma técnica, né? Atualizada, porque é isso, a gente dorme com uma lei, nós previdenciaristas, né? Acordamos com outra, então há todinha há esse movimento, né, doutora? Há esse movimento.
Você que é professora do Notório Saber, né, que tem um corpo de professores altamente qualificados, você sabe, tem dia que a gente prepara a aula de manhã para ir dar aula à noite, a hora que a gente chegava no lugar já tinha modificado, né, já tinha modificado a lei. De 2016 para cá, as normas de natureza trabalhista e previdenciária sofreram alterações assim quase que diárias, né? Quase que diárias. E a tal a edição de muitas medidas provisórias, né? Algumas convertidas em lei, outras perderam a sua vigência. Nós temos agora a portarização do direito previdenciário, uma coisa terrível que o professor Marco Aurélio Seral fala muito, né, com muita propriedade. Então, a advocacia previdenciária é a advocacia que mais precisa de qualificação, mas também é uma advocacia que rende muitos bons frutos, né? E até nós estamos todos aguardando ansiosamente a publicação da tabela de honorários advocatícios da advocacia previdenciária. A boa notícia da semana aí que o professor Sodero informou a todos, né? Exatamente. Doutora, deixa eu lhe falar, olha só, pela nossa live são 8h26, né? A gente começou 19h32, 33, eu acho, né? Então, a gente está quase terminando, daqui a pouco começa a dar ali o cronômetrozinho do Insta. Deixa eu lhe pedir para lançar a pergunta desafio para o pessoal que está conosco, para ganhar um curso do Notório Saber, né? Então, eu gostaria que a doutora fizesse uma pergunta para o pessoal que está aqui dentro do que nós falamos, né? O que é essencial para o atendimento do cliente previdenciário, o LGBT. O que é essencial? Vai lá, povo, respondam pra gente. Vai ganhar o super curso da Sandra, da doutora Sandra. Isso, um curso de planejamento. Uma dica para vocês, uma dica para vocês. Procura lá o nome do curso. Essa dica aí, já tem uma pergunta aqui, tema interessante, milito na área previdenciária, mas o tema que envolve os trans é algo que tomei conhecimento há pouco tempo. Que legal. Sim, querida. Olha, e veja só, como eu disse que esse mês eu fiz algumas lives, né? E a Juruá preparou um cupom de desconto, se alguém quiser comprar o livro, né? Você pode utilizar o desconto aluno 20 na sua cesta de compras. Olha só, eu faço propaganda, né? Eu já comprei ele, porque a doutora me deu o códigozinho, Eu tenho o anterior. A primeira edição, isso. A primeira edição. E a doutora aí já teve ali, acho que deve ser o bibelô dela, né? Né, o filho novo, digamos. Esse aqui... Então, não é esse, o tratamento humanizado faz parte. É muito importante, mas não mas o tratamento... o direito de reflexão está dizendo, é verdade, fazer o tratamento humanizado passa por aquela frase que a gente usou no início, por entender o seu cliente, colocar-se no lugar do seu cliente, colocar-se no lugar da pessoa que vai te procurar. A doutora, né, que diga se está ok a resposta ou não, então. É contigo. O tratamento humanizado é a resposta dela? Exatamente. Pode ser, mas... Podemos dizer que é a resposta correta? Tu que olha, eu vou dar uma dica. Começa com plá. Então, gente, vamos responder aí. É bem facinha a resposta. Mas, Sandra, eu quero manifestar aqui toda a minha alegria por participar dessa live contigo. Você é uma amiga querida que nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas a gente vai corrigir esse defeito em breve. É verdade. Se Deus quiser. E eu queria dizer para você que eu desejo... eu queria agradecer a professora Gisele Agora sim! Ganhou o curso! Olha só,
eu quero que tu entre em contato com o Notório Saber, Direito de Reflexão, dando os teus dados direitinho. Eu vou passar o teu Insta também para eles, tá? Doutora, a gente está com 1 minuto e 17, né? O que eu agradeço em relação à colega? Eu sei que sua vida é bem corrida, houve mudanças, né? Mudou do escritório, agora foi por outro, eu já estou sabendo também. Parabéns, espero que seja muito obrigada. Muito é meu próximo. Primeiro dia. Olha, você veja só como o planejamento previdenciário é bom. Hoje é o meu primeiro dia oficial no meu escritório novo e hoje já tive um cliente novo e já tive honorários novos. Hoje a gente já estourou champanhe aqui para comemorar. Legal! Planejamento previdenciário, gente, é o que há, né? É o que há porque gira rápido, vai trazer fluidez para o seu escritório. Exatamente. E, doutora, eu acho muito legal, né, o Notório Saber ter nos dado a oportunidade do debate, trazer à tona o tema. Com certeza. Né? E desmistificar, né? Desmistificar. Exatamente, Ninguém vai deixar de ser o que é, porque o outro é diferente, porque o outro é o que ele é. Tem espaço para todo mundo e a nossa liberdade depende da liberdade que a gente consegue